Bom dia, minha gente, tudo certo com vocês? Agora, peço que todo mundo responda se está vendo, se está conseguindo ver tranquilo a tela, se tem algum problema, por favor. Deixa eu só duplicar minha tela para eu conseguir ver os comentários, interagir com vocês. Ok. Como visto aí, a primeira associação que nós iremos ver é a de resistores em série. É a mais simples das duas, com certeza, mas tem sua importância. Além de visualizar no papel, nós vamos fazer algumas experiências. Eu vou demonstrar algumas experiências com vocês com LEDs ligados em séries, se possível em paralelo. Eu acredito que não vai dar tempo de a gente fazer em paralelo, mas nós iremos testar, tentar. Beleza? Pronto, tudo certo aqui. Bom dia, Eduarda. Todo mundo vendo tudo certo? Tudo tranquilo? Beleza? Só Duda. Ai, meu Deus. Beleza, então vamos lá. Duda, aproveite e vai chamando as pessoas, os seus coleguinhas para assistirem aqui. Quero interação, gente. Só a minha pessoa falando, não tem muita graça. Até porque nem bonita minha voz é. Vamos lá, ó. Resistores em série. O que acontece numa associação de resistores em série? Eu tenho um pequeno circuito aqui, tá? Que eu tenho uma diferença de potencial do ponto A ao ponto B. Essa diferença de potencial é representada pela letrinha 1, beleza? Digamos que eu tenha 15 volts, 12 volts, 220, 110, independe. Tá aqui. Essa tensão, ela vai gerar uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica, se você perceber, ela vai estar saindo aqui do ponto A e ela deve chegar aqui no ponto B. Então, nesse ponto B, essa minha corrente elétrica, ela chega, beleza? Ela sai do ponto A e chega no ponto B. Mas para que ela chegue aqui nesse ponto B, é óbvio que ela vai ter que passar nessas resistências. Relembrando, o que são resistências, né? Resistências elétricas. É qualquer aparelho no circuito que transforma energia elétrica em energia térmica. Então, tudo que aquece, eu posso chamar de resistência. É óbvio que eu tenho aparelhos como resistores industriais. Vocês bem conhecem, que eu tenho alguns. Ok? É óbvio que eu tenho esses carinhas aqui, ó, que são resistores industriais. Beleza? Que são representados por coloração. Cada coloração tem um significado da sua resistividade, que é dado em ohms, a gente já viu, beleza? Mas não só esses resistores, como qualquer aparelho que emita calor, aqueça, ligado a um circuito elétrico, ele pode ser chamado de resistor. Quais são os mais comuns? Chuveiro elétrico, ferro, geladeira, aquela torradeira, beleza? Todos esses eu chamo de resistor. O Enem gosta muito de usar lâmpadas. Óbvio, lâmpadas aquecem, mesmo as de LED que nós usamos hoje. Aquece pouco, mas aquece. Tranquilo? Elas são mais econômicas por quê? Justamente porque elas são chamadas lâmpadas frias. Elas aquecem bem menos do que aquela incandescente, aquela vermelhona antigona. Beleza? Bom dia, Gessiane. Bom dia, Werton. Bom dia, Eduardo. Por que tá rindo, Eduardo? Eu estou percebendo que o delay da minha fala para o chat está um pouquinho grande, né? Gente, 4 pessoas assistindo. Vamos chamando mais para participar? Vamos lá? Então, sigamos, né? Quando essa corrente elétrica ela passa por esse primeiro resistor, ela não tem outro caminho a não ser seguir por aqui, concordam? Então, essa mesma corrente elétrica aqui, ela vai passar pelo resistor 1, ela irá passar pelo resistor 2 e, obrigatoriamente, vai passar pelo resistor 3 para sair para o ponto B. Concorda? Lembrando que do ponto A para o ponto B eu tenho a diferença de potencial. Aqui começa com 220, por exemplo, e aqui termina em 0.
Aí meus elétrons vão passar do ponto A para o ponto B. Tranquilo? Então, digamos que essa minha correntezinha elétrica, no ponto I1, ela é a mesma que passa no ponto I2. E ela vai ser a mesma no ponto I3. Por quê? Porque a corrente que entra, gente, ela é obrigatoriamente tem que passar nos 3 resistores, porque não tem outro caminho para que ela faça. Eventualmente ela vai passar nos 3, beleza? Então, resistores em série, qual a primeira propriedade que nós vemos? A corrente elétrica total ela vai ser igual a qualquer corrente nos nossos resistores. Por quê? Porque a mesma corrente que entra, é gerada no meu circuito, ela tem que passar por todos eles. Então, a primeira relação que eu posso escrever é essa. A corrente total ela vai ser igual à corrente 1, que vai ser igual à corrente 2, que tem que ser igual à corrente 3. Belezinha? As correntes têm que ter, todas são iguais. Essa é a primeira verdade. A professora encontra a resistência. Óbvio que não, né, gente? Por isso que eu tenho R1, R2, R3. Eu posso ter resistores de vários tamanhos, vários valores, né? Ômicos. Lembrando que resistores é dado em ohms. Um ômega. Ok. E a tensão, gente? Porque a gente está baseando todo esse estudo na primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Então tem que achar uma tensãozinha aqui, né? Essa tensão aqui, ela vai decaindo, né? Cada resistor vai ter a mesma tensão ou cada resistor vai variar sua tensão? Cada resistorzinho, gente, como tem uma resistência própria e a corrente, eu posso calcular a resistência, né? Desculpa, a tensão. Por quê? Pela primeira lei de Ohm. Então, se eu calculo aqui, a tensão 1 vai ser o quê? Resistência 1 vezes a corrente I. Professor, não é corrente I1 não? Eu acabei de dizer que a corrente I1 é igual à corrente total. Então, a corrente que entra no seu circuito você pode usar para calcular a tensão no resistor 1, beleza? A tensão no resistor 2 vai ser R2 vezes I. Beleza? Só colocar em modo silencioso. Tranquilo. Então, entendendo até então? Sempre tem questões, Duda, de resistores. O Enem ama resistores. Beleza? E quanto é a tensão no terceiro resistor? Tensão no terceiro resistor, mais fácil ainda, né? Resistência 3 vezes a corrente. Se as resistências forem iguais, é óbvio que a tensão vai ser a mesma, né? Por quê, professor? Porque a corrente não vai mudar, a corrente vai ser a mesma, que passa por todos eles. Se a resistência é a mesma, a tensão que passa por cada resistor vai valer o mesmo valor. Beleza? Então, quem está fazendo minha tensão variar? Quem faz minha tensão variar é minha resistência. Tranquilo? Então, segunda característica de um resistor em série. Tensões, a tensão, beleza? É própria. Cada resistor tem sua tensão. Mas, para encontrar a tensão total, eu somo as tensões encontradas. Beleza? Essa segunda propriedade. A tensão total nada mais é do que a soma das tensões que eu encontrar no resistor 1, resistor 2 e resistor 3. Beleza? Então, repetindo. Resistores em séries, a corrente que entra no meu circuito, ela vai passar por todos os resistores. Ou seja, minha corrente I é igual na corrente de qualquer resistor dado. Se tiver 20 resistores, 30 resistores, independente. Já a tensão, cada resistor vai ter sua tensão própria. Por quê? Porque cada resistor vai ter uma resistência própria. E essas resistências próprias aqui, elas geram tensões diferentes. Mas para eu achar a tensão total, eu vou somar a tensão em cada um dos resistores. E como que eu calculo esse Uzinho aqui de cada um dos resistores? Pela primeira lei de Ohm, que está aqui ao lado. Tensão do primeiro resistor é R1, a resistência do primeiro resistor, vezes sua corrente. Tensão 2 é R2 vezes a corrente. Tensão 3 é R3 vezes a corrente elétrica. Beleza? Tranquilo aí? Oi, Luciane.
Ó, alguma dúvida até então? Dúvidas até aí? Tranquilo, né? Vamos dar Vamos dar continuidade aqui à aula. Vamos dar valores a essas resistências para ficar mais claro para vocês, mais evidente para vocês como é que eu estou falando? Digamos que essa resistência aqui, eu digo que vale a 2 ohms, beleza? Essa aqui eu falo que vale a 5 ohms. E essa eu digo que vale a 4 ohms. Tá aqui. Eu tenho as resistências. E eu falo mais, que a corrente que está entrando nesse circuito é de 10 amperes. Eu vou exagerar na corrente para ficar cálculos mais redondos. Corrente de 10 amperes é muito grande, gente. Beleza? Aí eu quero achar a tensão de cada resistor. Será que as tensões de cada resistor vai ser diferente? Então vamos ver. Qual a resistência? Vamos calcular. Tensão 1. Tensão 1 foi como? Como é que eu faço? É 2 vezes 10. A corrente vai ser a mesma em todos os resistores. Por quê? Porque está em série. Então aqui ó, vai ser 2 vezes 10. Beleza? Isso é igual a 20. 20 o que, professor? Tensão é dada em volts, viu? Não esqueça disso, das unidades de medida. Corrente é em ampere, por isso o Azinho é 10 amperes aqui. E a tensão é dada em volts. Isso é fundamental para você identificar na questão o que ele quer, porque ele vai dar unidade da medida na questão e não o nome dela, né? E resistência pelo ômegazinho aqui, ó, representado. Tensão 2, gente, é o resistência 2 vezes sua corrente. 5 vezes 10, beleza? Dá 50 volts. Tranquilo? A tensão número 3 vai ser 4 vezes 10. Fácil, né? Bem tranquilo, bem de boa, 40. Isso vai dar quanto, gente? Isso vai dar uma tensão total de quanto? De 1, mais de 2, mais de 3. Isso vai dar 20, 70, 110 volts. Beleza? Tá aqui. Então, nesse circuito aqui, ele tem uma DDP de 110 volts. A tensão inicial do circuito, total do circuito é 110. Tranquilo? O que aconteceria se aumentasse o número de resistores? Se aumenta o número de resistores nessa associação, o que acontece, gente? Acontece o seguinte, quanto maior a ocorrência de resistores, maior a resistência. Parece óbvio, mas em paralelo isso não é verdade. Quando eu estou aumentando a resistência aqui, eu aumento o valor da resistência total, da resistência equivalente, que é o que nós queremos provar. Como é que eu calculo a resistência equivalente no resistor em série, professor? É isso que o intuito da aula. Toda aula de resistor, toda aula de circuitos com resistores, você vai procurar encontrar resistência equivalente. Beleza? Vamos lá. Vou colocar aqui de azul, REC. Isso vai ser importantíssimo na vida da gente, até aqui. REC, resistência equivalente. A resistência equivalente nesse resistor em série, gente, é simplesmente maravilhosamente a soma das resistências totais. Beleza? Se eu tiver N resistores, N somas eu vou fazer. Então, para eu encontrar o resistor equivalente, eu vou somar as resistências? Sim, você soma as resistências, beleza? Coloca na mente, resistor em série, resistência equivalente. Como eu identifico que o resistor está em série? Se a minha corrente elétrica que percorre um resistor percorrer qualquer outro, esses dois resistores estarão em série. Beleza? Tranquilo? Dúvidas, por favor, para a gente continuar. Então, gente, para que eu uso a resistência equivalente? Simples. Eu quero usar estou usando 3 resistores. Pô, mas eu não tenho 3 resistores, quero usar um só. O que eu faço? Eu uso a resistência equivalente.
Esses 3 resistores estão gerando uma tensão, estão fazendo nesse ponto A e B uma tensão de quanto? 110. Eu posso trocar esses 3 resistores aqui por um único resistor que faz esse mesmo papel. Então, eu posso ter aqui, na realidade, um único resistor, que eu vou chamar de resistor equivalente. E esse único resistor, ele vai fazer o papel de todos os outros resistores. Quanto é a resistência equivalente desses resistores? Não é só a soma? 2 mais 5 mais 4. Beleza? Quanto é 2 mais 5 mais 4? 11, né? Então, minha resistência equivalente aqui é 11 ohms. Belezinha? Vamos ver se essa resistência equivalente vai gerar a mesma tensão. É intuitivo, dá para ver tranquilo, né? Lei de Ohm, resistência vezes a corrente. Então, a tensão nesse caso, tensão total aqui vai ser quanto? 11 vezes 10. Dá quanto, gente? 110 volts. Deu a mesma coisa? Deu, professor. Então tá certo. Beleza? A resistência equivalente serve para eu fazer essas alterações. Ao invés de usar 3 resistores, eu posso usar muito bem um único resistor de 11 ohms, e eu vou gerar a mesma tensão com ele. Tranquilo? Professor, geraria a mesma corrente? É óbvio, né? Se eu pego 110 dividido por 11, eu tenho 10. Eu gero a mesma corrente. Lembrando que a nossa fórmula é essa aqui. Sempre vamos usar essa formulazinha aqui, ó. U igual a R vezes I. O que ri, gente? Lei de Ohm. Tranquilo? Próximo. Tá aqui. Esse papel é estranho, o papel tá... Vamos lá. Tem um exemplo para vocês aqui de resistores em série. Eu tenho um resistor em série e tenho uma lâmpada. Lembrando que lâmpada, gente, ela não consome calor, energia elétrica em forma de calor. Nesse caso, eu tenho o quê? Eu tenho uma resistência também. Tem um ponto de tensão de 15 e desço para zero. Então, na verdade, eu tenho um circuito com 2 resistores. Um sendo um resistor industrial e outro uma lâmpada. Tranquilo? O que é que eu quero que vocês encontrem? O que é que eu quero encontrar aqui? Eu quero encontrar R1 e R2. Beleza? Tranquilo? É isso que eu quero. Quero saber a resistência aqui. Essa resistência e essa resistência aqui. Tranquilo? Como eu faço? Vamos para informações que a gente já tomou da aula anterior? Ó, eu tenho uma correntezinha aqui, né? Essa corrente, gente, como os resistores estão em séries, vai ser a mesma corrente que vai passar nesse primeiro resistor e nesse segundo resistor aqui. Ele está me dizendo que a corrente 1 vale 0,2. Mas, se a corrente 1 vale 0,2, a gente viu que as correntes não são iguais. Tranquilo? A gente viu isso. Então, quer dizer que minha corrente I nada mais é do que 0,2. E minha corrente I2, que é essa que passa aqui, também é 0,2. Beleza? Se essa é 0,2, todas as outras serão 0,2 também. Porque num resistor em série, a corrente elétrica é a mesma para cada resistor. Descobrir a resistência, professor. O que é que isso me ajuda? Eu já tinha dado aqui. Não me ajudou em nada. Ajuda sim. No segundo resistor, ele me dá a potência. Ah, gente, no segundo resistor, ele me deu a potência aqui, ó. 4 volts. E agora, professor? Lei de Ohm. Beleza? Lei de Ohm. Lembra? Não esquecer, pelo amor de Deus, da lei de Ohm. U, R vezes Z. O que é que ele me deu? Ele me deu U. Tranquilo? Então eu vou calcular, ó, U2. Vou chamar esse de U2. E aqui eu quero 1. Beleza? O 2 vai ser o que, professor? A resistência 2 vezes a corrente, né? Eu tenho a resistência 2? Não, mas tenho a tensão e tenho a corrente. A tensão 2 foi 4 volts. A resistência eu quero descobrir, mas a corrente eu sei que é 0,2. Tranquilo? O 0,2 está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo, meu garotinho. Então, tranquilo, né?
Minha resistência vai ser igual a 4 dividido por 0,2. E aí, professor, muito difícil isso. Não, gente. Vírgula embaixo, número sem vírgula em cima, multiplica por 10 para tirar a vírgula. É mais fácil, 40 dividido por 2. 20 ohms. Acabou. Achei minha resistência. A resistência desse menino aqui é 20 ohms. Professor, muito fácil. Eu sei. Então, R2 igual a 20 ohms. Beleza? Matei aí, né? Ó, gente. A corrente elétrica aqui. Vocês concordam que a corrente elétrica aqui ela é 0,2 e a tensão que chega nesse rapazinho aqui é de 15, ok? E só passou 4 volts para cá e ele tem que decair para 0. Tranquilo até aí, né? Beleza? Se chegou aqui 4 volts de tensão, quanto foi dispensado aqui? Usado, na verdade, desculpa. 11, né? Concorda com isso? Que a tensão 2, a tensão 1 vai ser 11 volts. Por quê? A gente não viu anteriormente que a tensão, olha lá, tensão total, tudo foi tirado do que eu falei agora há pouco. Tensão total é a tensão 1 mais a tensão 2 mais a tensão N vezes, não é? Se eu tenho a tensão 2, que é 4, eu sei que o total tem que ser 15. Falta quanto aqui? Falta 11, né? Então, intuitivamente, esse rapazinho aqui vai ser 11 volts. Belezinha? Professor, não entendi. Ó, gente, toda vez que você tiver um circuito em série, a tensão total que aparece aqui vai ser a soma das tensões em cada resistor. Se esse resistor é 4 volts, para dar 15, esse tem que ser 11, porque a tensão total tem que ser a soma de U1 mais U2. Beleza? Pronto. Para eu achar a resistência agora, eu aplico a mesma formulazinha aqui. Então, tensão 1 vai ser igual a resistência 1 vezes a corrente I. Qual foi a tensão 1? 11. 11 vai ser igual a R1 vezes 0,2. Resistência 1 vai ser igual a, organizando os lados, né, como fiz ali, dividido por 0,2. 110 dividido por 2. 55, né, gente? R1 é igual a 55 ohms. Belezinha? Tá. Dúvida tá então? E aí? Até aqui, até o presente momento, tranquilo? Todo mundo tá entendendo? Beleza? Vamos passar para o próximo? Resistores em paralelos. É, gente. Não se assuste com o desenho, é fácil, é tranquilo, beleza? E eu vou dar um macetezinho para vocês, todo mundo dá esse macetezinho, mas eu vou dar outro no exemplo desse cara aqui, que vai fazer toda a diferença na hora de você calcular, beleza? Tranquilo? Suavezinho? Aí, usando gírias para me sentir blogueiro. Eu sou agora youtuber, né? Tem que me adequar ao momento. Seguindo. Resistores em paralelo, gente, ó. Veja que eu escrevi aqui que esse rapazinho, do ponto A ao ponto B, ele tem uma tensão única. Por quê? Porque esse ponto aqui é o mesmo. Ele só ramificou os pontos. Eita, professor. E foi. Ele ramificou os pontos. Tranquilo? A gente vai se exceder um pouco na aula, beleza? Já são 7h55. A gente vai falar um pouco desse resistor em paralelo. Provavelmente fazer um exemplo dele e eu vou mostrar as experiências. Então eu vou estender um pouco a aula.
Se a aula estiver um pouco chata para vocês, avisem, por favor. Se vocês quiserem que eu pare aqui, eu paro, porque a aula já está para acabar. Só faço esse desenvolvimento. Se vocês quiserem que eu continue, mandem aí no chat, por favor. Tranquilo? Então, aqui. Qual a diferença? A principal diferença do resistor em paralelo para o resistor em série? Quando a minha corrente entra aqui, ela se depara com esse rapazinho aqui, ó, que a gente chama de nó. Nó. Esse nozinho aqui, ele vai fazer bifurcações para a minha corrente passar. Ela não tem mais um caminho único para passar. Ela vai ter vários caminhos. Então ela não é besta, ela vai se dividir. Ela vem aqui e depois faz, divide, e aqui junta de novo, sai uma única corrente. Beleza? Minha corrente elétrica entra, ela se divide e aqui sai uma única corrente. Aí a gente já tem a primeira relação que nós descobrimos. Que a corrente total, diferente do resistor em série, vai ser a soma das correntes. Olha que interessante. Quanto mais resistores tiver, mais somas eu faço, né? Aqui eu tenho 3 só usei os 3 resistores. Então, minha corrente total não vai ser mais igual a todos os resistores. Eles vão se dividir, ela vai se dividir. Então, a corrente em cada resistor é diferente. Mas a corrente total vai ter que ser igual à corrente somada. É óbvio, né? Se entra com uma corrente elétrica aqui, tem que sair a mesma corrente elétrica. Eu estou trabalhando com fios ideais, não tem perca. E fios ideais, a corrente que entra, ela sai. Beleza? Porque ele sempre é um negócio, né? Tudo que entra sai. Eduardo conhece bem isso aí. Né, Eduardo? Pronto. Tá aqui. E agora, professor? O que é que a gente olhou lá? Tensão, né, gente? Veja que esse ponto e esse ponto aqui, eles estão entre mesma tensão. Então significa dizer que cada resistorzinho deste está numa mesma tensão. Então minha tensão total, na verdade, diferente do resistor em série, vai ser igual a tensão no primeiro resistor, que é igual a tensão no segundo, que é igual a tensão no terceiro. Beleza? Então, diferente do outro, as somas, a tensão não é mais a soma, é sim igual para todos. Não confundir. Resistor em série, eu inverto tudo isso, né? Em série, a corrente total vai ser igual. A tensão total vai ser a soma. Em paralelo, a corrente total é a soma. E a tensão total é igual para todos os resistores. Beleza? Tranquilo, né? Até aí, belezinha. Agora, veja só, preste atenção. Quanto mais resistores eu colocar no meu circuito, mais essa minha corrente elétrica vai ser dividida. Quando eu coloco uma tensão fixa, gente, isso pode ser um risco muito grande. Por quê? Quando eu aumento as resistências, eu vou ligando mais coisa, essas resistências vão fazer minha corrente elétrica aumentar. Por quê, professor? Aqui, ó. Tensão é R vezes I, que você já conhece mais, já repetimos 500 vezes dessa forma, mas é para vocês memorizarem. Se eu tenho uma tensão fixa, por exemplo, 220, e eu vou aumentando as resistências, ó, vou aumentando. O que acontece com a corrente? Hein? A corrente faz o quê? Essa corrente, gente, ela vai aumentar em paralelo. Ela vai aumentar. O que acontece com o fio? Pode pegar fogo. Por quê? Porque ele não aquece. Muita resistência libera calor, transforma energia elétrica em energia térmica. Então pode aquecer, pode superaquecer e pegar fogo. Isso é um problema. A gente vai falar isso no exemplo. Eu imagino que ele esteja dormindo mesmo. Vamos para fechar aqui, ó. Resistência em paralelo, vou fazer o quê? A REC dela, né? Como é que eu calculo a REC? Porque o que nos importa é como calcular a REC. Em resistência em paralelo, gente, ó. A REC, na verdade, eu vou inverter. Eu vou fazer isso, ó. 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre resistência 1. Beleza? Tranquilo? Mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, e por aí vai. Beleza?
Tranquilo? Então, a resistência equivalente em paralelo, desculpa, é a soma dos inversos das suas resistências. Professor, é muito difícil. Ó, não é não. Tem um macetezinho. A resistência entre dois termos, vamos dizer A e B, vai ser o quê? Vai ser R de A vezes R de B dividido por RA mais RB. Beleza? Então, eu posso fazer a resistência equivalente de 2 a 2. R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Essa é a maneira mais rápida de se encontrar a resistência equivalente de circuito em paralelos. Beleza? Eu faço sempre de 2 a 2. Só pode fazer de 2 a 2, viu? Não vem botar os três aqui, botar RA vezes RB vezes RC dividido por R. Não, é de 2 a 2. Tranquilo? Não faça isso. Como de praxe, de costume, vamos fazer aqui exemplos. Aqui eu digo que é 10. Aqui eu digo que é 5. E aqui eu digo que é 10 também. Beleza? Resistência aqui. Quero fazer de 2 a 2. O que é que eu faço? Primeiro eu vou fazer a resistência equivalente desses dois carinhos aqui. Ó. Então, fazer resistência equivalente 1, que vai ser igual a 10 vezes 5, dividido por 10 mais 5, que é 15. Ok? Isso dá quanto? 50 sobre 15. Beleza? Essa é a minha resistência. Professor, eu posso simplificar por 5. Pode, dá 10 sobre 3, né? Também. O que é que você faz aqui agora? Você vai usar essa resistência agora para fazer com esse. Você não vai usar mais essas duas. Por quê? Porque você já calculou a resistência equivalente entre R1 e R2. Eu posso trocar. Resistência equivalente é o quê, gente? É um resistor que equivale os dois que eu fiz. Então eu posso trocar esses dois resistores por um com este valor aqui. Então eu não vou usar mais esses dois, eu vou usar esse. Eu vou fazer 10 vezes 50 sobre 15 e dividir por 10 mais 50 sobre 15. É óbvio que isso foi um exemplo inventado aqui por mim, por isso que deu esse número decimal. Mas em exemplos práticos, vai ter a continha exata. Não quero fazer por esse método, professor. O que é que eu faço? Usa a fórmula. Você colocaria aqui, ó, 1 sobre 10, mais 1 sobre 5, mais 1 sobre 10. Beleza? Uma dica final: quando os meus resistores tiverem o mesmo tamanho, o mesmo valor ômico, isso aqui é 10 e 10, para você calcular a resistência equivalente dele, é bem mais fácil. Então, olhe e analise o circuito para facilitar a vida de vocês. Eu vou fazer aqui o seguinte: eu vou calcular esse circuito de uma maneira diferente e vocês vão se impressionar quanto mais fácil foi do que fazer desse jeito. Presta atenção nesse cálculo aqui, presta atenção no cálculo que vai surgir aqui, viu? Quando meus resistores são equivalentes, ou seja, do mesmo valor, a resistência é assim. Ó. Quando eu tenho RA e RA, a resistência vai ser nada mais nada menos do que a resistência em 1 dividido pelo número de resistores. Se eu tenho dois resistores iguais, eu divido por 2. Se eu tenho três resistores iguais, eu divido por 3. Beleza? Então aqui, ó, a resistência equivalente aqui entre esse e esse resistor ficaria como? E aí, vai? Como é que ficava? A resistência de 1 dividido por 2. Por quê? Porque eu tenho dois resistores iguais. 10 dividido por 2, 5. Tranquilo, né? Vou fazer com 5 aqui, ó. Não vou usar mais esses dois, né? Porque eu já calculei a resistência equivalente entre eles. Vou fazer com esse rapazinho aqui agora. Resistência equivalente ali vai ser como? Se eu fiquei com resistor equivalente de 5 e esse é de 5, são iguais. Eu aplico o mesmo método. A resistência de um deles dividido por 2. 2,5 ohms. Posso transformar todo esse circuito num resistor de 2,5 ohms. Então, na hora de responder, gente, analise seu circuito, preste atenção no circuito. Voltei, Duda. Tá aqui outro. Beleza.
Desculpa a demora, porque tá dando um delay no retorno de vocês para mensagem, né? Beleza? Tirando... Para finalizar a aula, gente, eu juro que estou acabando aqui, estou terminando, juro a vocês. É o seguinte, tenho esse exemplo aqui, mas para responder esse exemplo, vocês têm que se ligar nesse carinha aqui, ó. O que é que esse carinha aqui é? É o nó. É o nó onde meus resistores vão ser divididos. A corrente que vai entrar aqui, ela vai se dividir. E ela se divide proporcionalmente por esses dois resistores. Beleza? Ela se divide proporcionalmente a esses dois resistores, os garotos. Mas proporcional ao quê? A resistência. Se esse carinha aqui tem mais resistência, vai passar nele menos corrente. Por quê, professor? Porque a corrente não é burra. Se esse resistor oferece menos resistência para ela, ela vai passar mais por aqui. Por que ela vai gastar energia passando por um resistor mais forte? Se por algum acaso eu ligasse o fiozinho aqui, dessa ponta para essa, desse nó para esse, sabe o que aconteceria? Vou botar até aqui a corrente de saída, porque a corrente de entrada tem que ser igual à corrente de saída. Sabe o que aconteceria? Nenhum desses resistores iria passar corrente, porque teria um fio ideal aqui, minha correntezinha elétrica não é besta, ia passar toda por ele. Ela não ia passar por onde tem corrente. É como, pensa num cano de água, gente. 3 canos de água. Você tem 2 canos com interrupções. E um cano do meio sem nenhuma interrupção. Completamente livre para passagem de água. A água vai passar por onde? Pelo cano que não tem interrupção, né? Ah, professor, vai passar um pouquinho de água aqui e ali. Eu estou falando um exemplo para ficar mais claro na mente de vocês. Não estou falando que a realidade é assim. Na realidade, na corrente elétrica, se tiver resistência aqui e eu ligar um fiozinho aqui, toda essa minha corrente elétrica vai passar por esse fio porque não tem resistência. Então, a corrente elétrica ela passa proporcionalmente pelo valor da resistência. Quanto menor a resistência, mais corrente passa no meu resistor. O que é que eu quero aqui, gente? Eu quero achar a tensão desse rapaz e desse aqui. E a tensão total do circuito. Perceba que está entrando 6 ohms aqui, né? De boa. Aqui, gente, ó. Eu tenho 6 e aqui eu tenho 3 ohms. Todo mundo está tranquilo, né? Todo mundo compreendendo isso, né? Ó, esse resistor não é o dobro desse? Vocês concordam? Então aqui eu não sei quanto vai passar, mas aqui vai passar 2x de corrente. E aqui vai passar x de corrente. Professor, de onde o senhor tirou isso? De onde o senhor tirou isso? Perceba, quanto é 6 dividido por 3? Se eu faço 6 dividido por 3? 2, né? Então a razão desse para esse é o dobro. Num resistor menor, vai passar 2 vezes mais corrente do que no resistor maior. Tranquilo? Eu vou explicar melhor isso num vídeo futuro. Então, ó, eu sei que x mais 2x tem que dar 6. É só calcular o valor de x, né? 6 amperes vai ter que ser igual a 2x mais x. Beleza? 6 amperes vai ser igual a 3x. Eu vou tirar 1 ampere só para a gente calcular o valor de x, né? Meu x vai ser igual a 6 dividido por 3, que é igual a 2. Então, eu tenho aqui, ó, 2 amperes passando. Meu x igual a 2 amperes. Se aqui é 2x, na realidade, isso implica em 2 vezes 2, 4 amperes. Beleza? Aqui está passando 4 amperes. Aqui não é só x? X valeu quanto? 2. Ó, em cima passou 4, embaixo passou 2 amperes. Acabou, gente. Quanto é 2 mais 4? 6. Então está provado, né? Corrente total é igual a corrente 1 mais a corrente 2. Beleza? Aí vamos lá. Quando a corrente passar por esse rapaz, vai gerar uma tensão. Como que eu calculo a tensão nesse ponto? Vou chamar aqui de U1 e essa de U2. Acabou. Faço como? O 1 vai ser a resistência nele dado, 3, vezes a corrente que por ele passa, 4. 12, né? 12 o que é, professor? Volts, né? Tensão em volts. Quanto é que eu calculo o 2?
resistência do resistor dele, vezes a corrente que por ele passa. Tensão 2, 12 volts. Oh, meu querido, veja, outra propriedade provada. Resistências diferentes com mesma tensão. Eu não tinha falado no exemplo anterior que a tensão total é igual à tensão em qualquer resistor? Por aí vai. Então, se ele lhe pedir a tensão no circuito em paralelo, basta você calcular a tensão de um único resistor que você tem toda ela. Se ele já deu a tensão do circuito, vai ser igual a 12. Qual a tensão do circuito todo? Qual a tensão que está gerada aqui, desse ponto para esse? 12 também. Beleza? Tranquilo? Vou não, Luciano, não vou passar tarefa não. Ok? Vocês vão ter nota livre, mas não tarefa. E não agora. Vocês vão me entregar na próxima semana a nota livre que eu passar. Belezinha? Ó, meus queridos. Agora, gente. Circuitos. Circuitozinho para vocês ficarem felizes, contentes, alegres, de boa. Beleza? Circuitozinhos. Ó, vou colocar aqui uma fonte de alimentação. Estou preparando a fonte aqui. Para colocar a fonte de alimentação, bateria. No caso vai ser pilha. Beleza? Eu quero que vocês percebam o que acontece com essa luzinha aqui. Aí eu vou desligar a luz que eu estou usando para clarear a imagem. Tranquilo? Vai ficar escuro, eu sei, mas eu quero que vocês prestem atenção na imagem aqui. Vamos lá. Vamos lá, ó. Eu tenho uma ligação em série de resistores, beleza? Eu tenho 3 resistores ligados em série. Perceba o que vai acontecer com esse LEDzinho. E aqui eu tenho outra resistência em série também. Só que nesse caso eu botei um resistor, um LED, um resistor e outro LED. Então tá assim. Pisca-pisca de Natal. Lembra como é feito? Pisca-pisca de Natal é feito desse jeito aqui, ó. Beleza? O fio negativo, que é o amarelo, eu já vou conectar na protoboard aqui, na parte negativa. Toda essa linha aqui está alimentada com negativo. Então essa perninha desse resistor, ela está negativa. Eu vou colocar o positivo. Eu vou ter que ligar o positivo nesse resistor aqui, ó. Então coloca aqui, ó. Vocês conseguem ver o LED acendendo? Bem fraquinho. Por que, professor? Porque eu estou dissipando energia em série. Estou diminuindo a energia em série. Nesse caso, você vai visualizar melhor ainda. Porque quando eu ligar em série, a segunda lâmpada ela vai ter um brilho menor. Veja só, viu? Segundo exemplozinho aqui para vocês. Vou fazer a mesma coisa. Vou alimentar toda essa via negativa e vou colocar o positivo aqui, ó. Estão percebendo que essa luz aqui ela está mais fraca do que essa, apesar que essa luz seja verde. Outra coisa, gente, ó. Professor, é porque eu só está botando nesse resistor aqui. Veja só. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Tranquilo? Beleza? Ó. Tanto aqui, como nesse resistor aqui. Professor, e se eu inverter? Se o senhor inverter, se o senhor colocar aqui, nessa ligação, acontece o quê? Tá vendo que esse resistor não tá, essa lâmpada não está ligando e a intensidade dessa lâmpada aumentou? Por quê, gente? Porque por ela só estou passando, eu não estou passando nenhum resistor, ela está ligada direto. Quanto maior a resistência, menor o brilho da lâmpada. Ó. Se eu ligo ela aqui, ela vai ter um brilho bem fraquinho. Ó. Se eu ligo ela aqui, o brilho dela aumenta. Tá vendo? Vou ligar direto aqui só para vocês verem. Se eu ligo direto, o brilho dela aumenta mais ainda. Ela chega a ficar vermelha, né? Bom, gente, espero que tenha servido para vocês. A aula tenha sido proveitosa. Abraço para vocês, fiquem com Deus. A gente volta para o WhatsApp aqui agora, beleza? Tchauzinho.